Tudo bem? Meu nome é Clairton Brown e hoje estamos novamente em lançamento aqui no Conteúdo Compartilhado da Consulpaz. Nossa primeira entrevista gravada em vídeo, que além do nosso canal de YouTube Conteúdo Compartilhado, também vai para o nosso áudio através do Spotify e, claro, transcrita na nossa revista Conteúdo Compartilhado. Conosco, a jornalista Gabriela Bordache, que ao lado de Eden Paz, CEO da Consulpaz, vão bater um papo incrível com Jorge Gerdau e Johan Peter. É com você, Gabriela. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conteúdo Compartilhado da Consulpaz. Eu sou a Gabriela Bordache e com a gente hoje um entrevistado muito especial, o Dr. Jorge Gerdau e Johan Peter. Seja muito bem-vindo, Dr. Jorge. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje com a gente. Prazer, bom dia a todos. Estamos à disposição para colaborar com um projeto tão importante. Por favor. Com a gente também nessa conversa, o CEO da Consulpaz, Eden Paz. Tudo bem, Eden? Eden, antes de eu te passar a palavra, eu vou apresentar. Eu sei que dispensa comentários, muitas apresentações, mas a gente vai fazer uma pequena apresentação aqui do Dr. Jorge. É ex-presidente do Conselho de Administração da Gerdau, considerado um dos brasileiros mais influentes em 2009, segundo a revista Época. Primeiro lugar entre os líderes de melhor reputação do Brasil, segundo a revista Exame. Fundador do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade e do Movimento Brasil Competitivo. Membro da Academia Internacional da Qualidade, da Academia Brasileira de Qualidade e integrou o Conselho da Fundação Nacional da Qualidade. Presidiu por 10 anos o Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação e participou do Conselho de Parceiros Voluntários, dentre tantas outras iniciativas. Eden, eu te passo a palavra, então, para fazer a primeira pergunta para o Dr. Jorge Gerdau. Dr. Jorge, tudo bem? Muito bem. Como a Gabriela disse, um privilégio a gente tê-lo conosco aqui e poder aprender um pouco mais. Quem já teve a oportunidade, né, de conviver com o senhor já sabe que a cada conversa que nós temos é uma oportunidade de aprendizado. Então, para começar aí o nosso bate-papo, doutor Jorge, eu vou resgatar algo que eu sempre ouvi enquanto eu tive a oportunidade de estar na Gerdau, que foram algumas das lições que o senhor sempre compartilhou. E uma das mais importantes que eu sempre escutei foi da importância daquele tripé de pessoas, processos, métodos e sistemas, né? E a pergunta que eu lhe faço, doutor Jorge, é como é que a gente, nessa nova economia, nesse novo cenário, a gente adiciona nesse tripé as novas tecnologias e essas inovações aí cada vez mais disruptivas, doutor Jorge? Bom, eu diria que esses conceitos básicos colocados, né, eles continuam em pleno vigor, no meu entender, né, ajustado ao uso das novas tecnologias, né? E é muito interessante de que esse tema não se vê debatido, etc., mas, na realidade, vamos dizer, todo o processo histórico no qual eu sempre me envolvi foi baseado muito no TQC, Total Quality Control, que, no fundo, nada mais é do que domínio de processos, certo? Isso nasceu da área industrial, né, do Denning, né, da indústria automobilista americana para fazer equipamento de guerra. Isso, depois da guerra, foi absorvido pelos japoneses e eles realmente tomaram uma liderança absoluta e que fez, vamos dizer, que nós mesmos da Gerdau, da década de 80, fizéssemos parcerias com grupos japoneses para absorvermos, no setor siderúrgico, absorvermos plenamente esse domínio e tecnologia do TQC. Teve uma influência grande nisso o professor Falcone também, né, que foi o introdutor dessa metodologia, vamos dizer, de uma forma estruturada e abrangente no Brasil. Na realidade, todo sistema digital, ou todo sistema da moderna tecnologia, nada mais é do que desenho de processos, tá certo? Então, essa relação histórica, vamos dizer, de quem já desenvolveu a cabeça de raciocínio estrutural de processo, né? Quando vê hoje, dentro das novas tecnologias, né, nada mais é do que o desenho perfeito e absoluto dos processos, né? E
Eu tenho até uma frase assim de brincadeira, né? O computador é um general cego, surdo e mudo, não admite erros, tá certo, né? Então, uma paranoia que a gente tinha historicamente de conseguir que as equipes absorvessem as tecnologias de gestão de processo, né, para que não houvesse erros, né? Hoje, dentro das novas tecnologias, isso anda ao natural. Quer dizer, natural é uma palavra, vamos dizer, talvez leviana, mas a verdade sim, é uma exigência absoluta de desenho e domínio de processo, né? E essa frase que eu digo, o general é cego, surdo e mudo, tá certo? Ele não quer saber, né? Trouxe, então, para as empresas, as estruturas que já tinham noção da importância do domínio de processo, tá certo, né? Que a segurança, isso vem da linha de montagem, mas depois se tornou, no meu entender, tão ou muito mais importante no resto das atividades econômicas e políticas, vou dizer, de organizar e estruturar processos para que tivesse segurança, né? E a preocupação permanente de melhoria do processo. Então, eu diria que esse conceito básico é decisivo e ele se incorpora, de certo modo, às exigências que as novas tecnologias possibilitam. O difícil, justamente, é que a capacitação dos recursos humanos para as novas tecnologias, os novos instrumentos e recursos, né, é um processo complexo, tá certo? Difícil, mas não existe outra opção, né? Vamos dizer, ou você faz ou você está fora do mundo. E eu diria que hoje, vamos dizer, a maior preocupação da condução do MBC, né, é conseguir justamente nessas parcerias que nós construímos para a melhoria de gestão dos setores governamentais, é com esse conceito de domínio de processo e as tecnologias, vamos dizer, que hoje nos possibilitam, são fantásticas, porque nos potencializam reduções de custos e eficiência, né? Mas é preciso as equipes técnicas se capacitarem para poderem absorver essas tecnologias e se integrar. E, doutor Jorge, quando o senhor sempre fala, né, do movimento Brasil competitivo e tudo mais, mas eu já me lembro que antes disso, né, falando um pouquinho mais de Gerdau, sempre foi um diferencial na formação, na qualificação, o empoderamento que sempre foi dado aos colaboradores, aos funcionários da Gerdau, e é o fato da Gerdau estar sempre à frente, né, com muitas inovações de gestão, né, não só na questão da qualidade, e resgatando um pouco, eu mesmo, quando fui contratado pela Gerdau, era um processo de inovação, vocês implantando uns serviços compartilhados, que naquela época, ali em 2005, não era tão conhecido e maduro como é hoje no Brasil. Também da questão do empoderamento que eu comentei aos colaboradores durante muitos anos, até a legislação fazer com que fosse diferente, a Gerdau sempre privilegiou os colaboradores a ponto de ninguém marcar ponto, né, que era a demonstração de confiança plena nas pessoas, né? Como é que a gente desenvolve, então, essa capacidade aí de antecipar essas boas práticas, essas iniciativas de gestão, né, que são, na minha visão, um dos grandes diferenciais aí da gestão da Gerdau, que vocês implantaram e colocaram isso para rodar tão bem aí no modelo de negócio? Isso vem da cultura, vamos dizer, já... Talvez a principal figura nesse sentido tenha sido nosso pai, que foi inspetor para a América Latina, Espanha e Portugal do Deutsche Bank. Tá? Então, e uma das missões dele era de coordenar, fora da inspeção, coordenar a evolução tecnológica, tá certo? Então, ele veio com uma formação profissional muito aberta e muito tecnológica, vamos dizer, certo? E que se incorporou, então, quando ele entrou, depois da Segunda Guerra,
ele entrou da organização da família Gerdau, né, da minha mãe, e trouxe, então, esse conceito. E tem um segundo conceito, vamos dizer, básico, que nos motivou de olhar o mundo, né, é que nós, muito cedo, vamos dizer, até pela formação, vamos dizer, geral de seu curso, nós, muito cedo, começamos a fazer benchmark. E como nós já sabíamos e vínhamos nos preparando para exportar e competir com a importação, nós, muito cedo, começamos com uma política. Eu diria que isso praticamente veio já na década de 60, coisa assim. Nós já vínhamos preocupados de olhar quais eram as melhores tecnologias da nossa atividade na área de cirurgia no mundo e tentando fazer benchmark. Então, essa filosofia, vamos dizer, ela se incorporou de uma forma quase que eu diria natural na organização, né? E, consequentemente, você, quando você quer atingir níveis de competitividade internacional, você só tem uma solução, né? É investir na capacidade dos recursos humanos para que eles tenham patamares e atitude e educação de padrão internacional. E, de outro lado, vamos dizer, uma outra motivação enorme, como nós tínhamos uma taxa de crescimento extremamente elevada, tá certo? Que nós, vamos dizer, no começo, quando eu entrei no negócio, nós fazíamos 350 mil toneladas de aço por ano, né? Para atingir patamares de 15, 16 milhões de toneladas, e isso com essa rede de estrutura. Como nós tínhamos que fazer isso com equipes, para que o domínio dos processos e a tecnologia e a motivação e a capacitação entrassem em padrões de benchmark mundial, né, só tinha um caminho, preparar as equipes. Segundo ponto, eu diria que um ponto talvez tão mais importante ainda do que só o conceito de preparar, é motivar as equipes, tá certo, né, que viam crescimento, possibilidade de desenvolvimento, né? Então, isso foi assim quase um processo natural, como exigência para nos capacitar a crescer e enfrentar a concorrência mundial. Então, esse conceito de benchmark, né, ele nos exigiu de uma forma muito clara. E interessante que ainda hoje, eu quando falo com colegas, né, vamos dizer, sobre o tema de competitividade, eu digo assim, não tem que ser o melhor do Brasil, tem que tentar ser o melhor do mundo, tá certo? Porque muitas vezes não é tão difícil, vamos dizer, com alguma capacidade, você ser o melhor do Brasil, mas isso não é suficiente dentro do cenário de globalização. Então, como nós buscamos através dessa filosofia de competitividade, né, para construir a competitividade, né, tem uma frase de Harvard muito interessante que um dos diretores nossos, quando fez, ele diz: business is people, tá certo? Né? Quer dizer, o negócio é equipe, é gente. Tá? Então, na realidade, a motivação ela tem conteúdos naturais dos propósitos que nós tínhamos, né, de desenvolver uma empresa de padrão internacional. Então, aproveito para largar a palavra propósito, né, que é uma das coisas mais importantes que qualquer empresa, organização, instituição tem que buscar, né? Vamos dizer, padrões internacionais, né? E isso você tem que saber descobrir os benchmarks mundiais, tá certo? E, consequentemente, você tem que ter as equipes humanas motivadas para que elas busquem esses patamares
de produtividade e eficiência a padrão internacional. Né? Doutor Jorge, o senhor falou que negócios são pessoas, então a educação tem um papel fundamental nisso, né? O senhor sempre esteve à frente de projetos ligados à educação. Como é que o senhor vê hoje essa questão aqui no nosso país, principalmente? Estou apavorado. Nem me fala, me dá um arrepio e me dá uma preocupação enorme, tá certo? Porque é uma questão de competitividade também, nosso país tem que se preparar muito para isso, né? Total, vamos dizer, e acho que eu hoje vejo o problema de educação essencialmente com deficiências de gestão, tá? Eu vou fazer algumas considerações. Eu continuo trabalhando intensamente nesse tema de educação e até patrocínio pessoalmente com meu irmão Klaus um projeto de tecnologia de gestão na educação. É um projeto que o professor Richard Lucht, através da Cortex, tem desenvolvido um trabalho através de tecnologias digitais totais, né, e que, vamos dizer, essas considerações que eu vou fazer são bastante complexas e têm reação normalmente dentro das estruturas corporativas, porque o processo da educação ele tem recebido um esforço enorme de investimentos em teorias, tecnologias teóricas, etc. Mas sem uma estrutura de boa de gestão, né, essas tecnologias não mudam nada, tá certo, né? Então, e outro problema que me preocupa no processo de educação é que os investimentos são essencialmente focados, os recursos, para o nível universitário, tá certo? Eu digo, para resolver o problema, nós temos que investir essencialmente na educação básica, tá certo, né? Porque a educação básica do primeiro e segundo grau não acontece automaticamente pelo mercado, tá certo? Então, isso tem que ser uma política de governo, uma política do país. Eu não sei dizer hoje se nós temos 20 ou 40 milhões de analfabetos funcionais. Eu só sei dizer que tem professores universitários que falam que, quando recebem alunos, que continua o aluno lendo sem entender o que lê, tá certo? Então, eu acho que esse início de educação ela tem que ser um regime, do meu entender, de uma severa intolerância de deixar permitir que saia do primeiro ano ou do segundo, aí dá para discutir um pouco, né? Sem que tenha realmente entendido o básico de entender, ler, escrever, né? E isso tem que ser perseguido fanaticamente e pôr o esforço todo. Eu, com o professor Lucht, nós fizemos trabalho já nesse sentido, de testes com 10 mil alunos aqui no nível do governo do Estado. Nós conseguimos, com o trabalho esse, com 10 escolas, nós conseguimos que nós saíssemos de um índice de frequência que caísse 65% e de que as notas melhorassem da nota 0 a 10 em 2,9 pontos, tá certo, né? E o processo todo consiste em que há um acompanhamento total. Os pais sabem na hora se o aluno está assistindo nesse momento agora, ele pode ver se o filho dele está na aula ou não. Tá? Tem a melhor nota, a pior nota, a nota média, a nota do aluno, certo? Tem dispositivo que ainda não introduzimos, né, vamos dizer, para a revolução não ser tão violenta, né? Mas a saída do aluno para definir foi boa aula, eu entendi, não entendi. Exige o planejamento da aula do professor, do sistema também estruturado, que a pandemia nos ajudou nesse sentido. E então, realmente, vamos dizer,
o processo de gestão da própria cultura, acabar com o curso de normal, no meu entender, também foi um absurdo, tá certo? Então, a educação no Brasil, ela precisa receber uma reformulação, e pior que eu digo, é uma reformulação de gestão, de disciplina, de baixo para cima, tá? O mercado, de uma forma, isso já até está acontecendo, né? Mas o mercado, tendo uma educação básica, vamos no segundo grau, o mercado no mundo pesquisa tem que ter parcerias governamentais, mas o mercado chama, né? Você vê essa carência que agora tem para profissões na área de informática, tá certo, né? Tem uma lacuna de louco. As empresas estão se movimentando, né? Vamos dizer, lá na Gerdau nós criamos cursos de capacitação internas para o pessoal, tá certo? Eu acredito que o mercado dos níveis superiores pressiona as soluções, tá certo? Né? E agora, a educação básica, né? Porque vamos dizer, o Brasil tem hoje uma elite empresarial, tem elites em todos os campos, né? Mas eu duvido que nós possamos atingir uma dignidade mínima que nós queremos, aí eu diria uma renda per capita semelhante a Portugal, tá certo? Que seja de $20 mil, né? Nós possamos atingir se eu tiver 20 ou 40 milhões de analfabetos funcionários. Então, eu tenho que ter uma paranoia absoluta de vencer isso, tá? E esse trabalho que nós temos feito com o Richard Lucht, né, é justamente criar um instrumental simples, barato, né, para que dê realmente um gerenciamento operacional pragmático, para que, então, novamente, cultura de processo, que esse processo básico da relação professor-aluno, etc., possa funcionar, vamos dizer. Então, eu acho que nós estamos um pouco perdidos hoje nesse processo em termos globais do Brasil, né? Está se criando uma consciência de deficiência e também existe por parte do empresariado uma mobilização enorme no sentido de ajudar o processo, mas eu, na minha vivência pragmática de vida empresarial, eu sempre digo, não adianta ter o melhor produto do mundo se você não tiver uma estrutura gerencial eficiente para produzir, para desenvolver, para comercializar esse produto. Isso tudo são processos de gestão que fazem com que o produto milagroso possa funcionar. Não tem produto sozinho andando nesse troço. A mesma coisa a educação. Eu posso ter uma metodologia conceitual, mas se eu não tiver uma base escolar de professores, disciplina, etc., que funcione dentro de uma metodologia disciplinar, rigorosa, etc., e que estabeleça, vamos dizer, também avaliação de professores, né? Sistemática, professores, como hoje eu exijo por essa metodologia planejamento da aula, o professor que obtiver notas ruins, eu examino suas planilhas de planejamento, tem que ser substituído, tá certo? Faz uma recapacitação, faz uma segunda, não serve, demite. Quer dizer, são regras primárias de gestão, tá certo? Então, eu na minha angústia, porque quando vejo o Brasil como um todo e essa coisa não anda, eu tenho absoluta convicção que o processo passa por gestão. Eu digo mais, a humanidade até 30, 40 anos nem tinha sistemas teóricos de educação, de matéria, como se fala, né? Nós chegamos até aqui com bom senso de atitude de mãe dos professores, tá certo? Ou de mãe e do pai. Então, você tem que deixar os processos naturais funcionar, mas tem que ter instrumentos de controle e disciplina, que nada anda sem disciplina. Então, eu estou com uma paranoia em cima desse negócio. E o custo é relativamente barato. Nós conseguimos, com um custo de R$3 por aluno mês, tá certo? Nós conseguimos fazer o acompanhamento. Quer dizer, assim, no fundo, é o preço de uma refeição mais por mês, tá certo? E eu tenho muita convicção dessa convicção absoluta que, em primeiro lugar, é gestão. Por isso que eu me irrito quando penso que é acabar com o curso normal, tá certo? Né? Que é a base, essa é a base de fazer o funcionamento. Então,
Eu não sei quanto foi por ideologia que nós nos perdemos, ou de politicagem, tá certo? E quer ver os absurdos? Porto Alegre paga aos professores 3 vezes o que paga o governo do Estado. E as notas são piores ou iguais, tá certo? Então, não é dinheiro, tá certo? É gestão. E mais dinheiro tem que dar por eficiência e não por blá, blá, blá. Então, eu estou com um certo radicalismo nesse processo, mas como eu digo assim, eu ganhei um presente na década de 80, quando, com o intercâmbio com os japoneses, eu aprendi que sem educação e capacitação não se vence. É um troço assim, eu digo que foi um presente, né? Porque em cima disso, né? Dentro dessa cultura de educação para que haja domínio do processo, que possa fazer delegação, então isso vale para tudo. Então, quando eu vejo que esse processo da educação está sendo conduzido de uma forma tão insatisfatória, né? Eu sofro muito, sabe? Porque são os dois temas, né? Governança e educação, que são os temas básicos que temos que vencer. Desculpa, se me empolguei um pouco. Não, muito pelo contrário. É muito bom ouvir alguém apaixonado, né, defendendo um tema tão importante como é a questão da educação, né, doutor Jorge? Isso é relevante para qualquer nação que quer alcançar a sua maturidade, a sua plenitude e quer melhorar a sua dignidade. Hoje nós temos que ter vergonha, né? Porque eu não preciso ter vergonha, eu poderia ter orgulho, tá certo? Porque o pessoal é inteligente, é capaz. Eu tenho experiência do nosso operário comparado com o operário de 14 países aí. Nosso operário é uma maravilha, tá certo? Tem uma agilidade natural e inteligência. Eu digo assim, eu não encontro mais gente burra, tá certo? Agora, analfabeta, sim. Gente talvez não tão preparada ou que não teve tanta oportunidade, né, para se preparar da forma adequada. E doutor Jorge, te ouvindo nesse contexto todo, né, com essa lacuna enorme que o Brasil tem de educação, né, com todo esse esforço, seja da iniciativa privada, seja dos movimentos paralelos, educação para todos, enfim, mesmo com todas essas iniciativas, a gente sabe da lacuna que tem, né, e acabamos de ver o seu depoimento aí, né, assim, forte em relação a esse processo. Falamos um pouco daquele tripé com inovação, com tecnologia. Como é que as empresas hoje, então, na sua visão, doutor Jorge, podem fazer para continuar se mantendo competitiva com esse desafio todo? O senhor já falou um pouco, a Gerdau, por exemplo, está investindo em cursos próprios, né? Mas esse é o único caminho, ou seja, a iniciativa privada, então, começa a se virar e vamos em frente. Como é que o senhor vê esse cenário, doutor Jorge, para se manter competitivo com tudo isso? Só para fechar, olhando naqueles 3 também esferas que o senhor sempre fala, né? Do político, do econômico e do social, né? Hoje em dia chamam de ESG, mas são as 3 palavras básicas da sustentabilidade, né? Sustentabilidade econômica, social e ambiental, né? E ela tem que ser politicamente bem conduzida, porque se eu cresço social mais que o econômico, eu vou numa estagnação, não faço mais, é o que estamos vivendo um pouco, né? Então, eu tenho que melhorar a minha eficiência para que o meu crescimento econômico aconteça, para que eu tenha margem para crescer o social, né? E tenha condições de fazer o ambientalmente correto. Agora, eu acho que, até um pouco da experiência própria, se você está numa empresa com estruturas tradicionais, convencionais, mais antiga ou menos antiga, né? Mais antiga provavelmente é mais difícil ainda, eu tenho sugerido que o pessoal, na busca de soluções para temas específicos, façam parcerias ou façam concorrência, né, com empresas, né, iniciadoras de tecnologia, tá certo? Então, porque se você quer seguir a regra da hierarquia vertical, tá? Você não chega na base, tá certo? Chega, né? Mas é difícil, tá certo? Muita hierarquia, etc. Né? Então, para romper esse troço, você tem que botar essa cunha de inquietação, tá?
Então, pega um problema, uma área qualquer, de região de vendas, ou coisa assim, ou tecnologia de gestão de estoques, de compra, qualquer coisa disso. Pega uma startup, tá certo? Faz uma concorrência e deixa eles trabalhar para quem vem a melhor solução em prazo tanto, ganha tanto. Tá? O importante é que você vai botar uma agitação dentro do processo que começa a despertar até a cabeça dos comportamentos tradicionais. Tá? Então, eu tenho recomendado essa fórmula, tá? Porque quando é um troço fantástico, né? Esses dias teve um jornalista aí que escreveu um artigo, né, de que as novas tecnologias vão dificultar a existência do capitalismo, da economia do mercado. Eu digo assim, ao contrário. As empresas, a meia dúzia de empresas mais valorizadas, 3 ou 4 delas são hoje do campo da eletrônica, da tecnologia, tá? E nunca houve tanta pequena empresa em que todo mundo bota um dinheirinho ali para ver se acertou na loteria, não é verdade? É impressionante a procura de curiosidade que existe de investidores, de procurar se aproximar de startups para ver se tem se acerta na loteria, tá? Então, eu digo assim, o fenômeno do mercado está funcionando na área de tecnologia de uma forma absoluta, porque nunca os pequenos foram tão procurados, os que estão nascendo, e nunca as maiores empresas foram tão valorizadas. Então, eu digo assim, o fenômeno do mercado chega a ser emocionante, tá? Eu vejo assim, amigos meus, né? Procurando um fundo que invista em 5, 10 empresas, ou até procura pessoalmente, tá certo? Então, é um negócio muito interessante. Então, eu digo assim, o fenômeno do mercado está mais ativo do que nunca. Duvido que os filósofos históricos pudessem imaginar que as 3, 4 empresas mais valorizadas do mundo estejam no campo da tecnologia e que a disputa de achar um milagre, tá certo? Fazem que os caçadores estejam lá embaixo, tá certo? Essa conjugação da pequena empresa nascendo, né, e quase que investem na pessoa, tá certo? Quem sem estrutura, etc. Quer dizer, eu digo assim, pô, isso é um troço, isso é coisa de cinema, tá certo? Não, parece real, certo? Mas está acontecendo. Então, eu tenho uma confiança de louco nesse processo, né? E eu vejo, inclusive, nesse projeto que eu estou apoiando na educação, eu trouxe louco. Eu tenho até um pouco de constrangimento de falar assim, porque é vergonhoso, mas no governo Marquesan, né, nós começamos a fazer essa pesquisa com essas 10 mil escolas, depois do governo estadual na municipalidade. A Secretaria de Educação dizia que tinha 32 mil funcionários. Chamou 32 mil alunos. Aí chamaram para fazer o trabalho com a Starboard, né, com a Cortex, né? E sabe quantos alunos na realidade foram detectados? Mais de 45 mil. Quer dizer, você vê que metendo dentro com novas tecnologias, com informática, etc., eu dou uma sacudida de louco. Então, assim, sonhando o Brasil, né? Hein, doutor Jorge, aquilo que o senhor também fala, que também aprendeu, que aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia, né? Como é que eu vou gerenciar 32 se eu tenho 45, né? Mas mostra a bagunça, né? Mas você vê, então, que esse instrumental, vamos dizer, que você colocou, o que vai acontecer? Eu digo assim, um país que nem o Brasil ganhou um presente. Tá?
Porque um processo normal e histórico, eu digo, para arrumar essas coisas, eu acho que levaria, vamos dizer, se nós formos muito eficientes, levaria 20 anos, tá? Eu estou chutando aí, gente, pode ser que seja em 15, mas é um processo histórico de educação moveleira. Agora, você põe essas novas tecnologias, é um rompimento de louco. É um rompimento de louco, tá? Porque as novas tecnologias são instrumentais de medição e de tecnologias que, aí eu digo novamente, se eu introduzo em qualquer tipo de atividade privada ou pública, né, terceiro setor, se eu consigo introduzir instrumentos de tecnologia, de gestão, digitalização, certo? Eu consigo fazer 2 anos ou 3, o que teoricamente eu levaria 10 ou 20. Eu compartilhando, né, doutor Jorge, eu sempre escutei, e aí eu vou usar, o senhor usou o seu pai, vou usar o meu pai como referência também, sempre escutei o meu pai dizer, né, lá quando eu era garoto, que para a gente conseguir transformar alguma coisa no país, precisaria de 1 ou 2 gerações, estamos falando aí de 15, 30 anos aí mesmo, para fazer a transformação. E essas tecnologias que o senhor está acabando de trazer aí para nós, um exemplo real, em 2, 3 anos, olha a aceleração que o uso intensivo, exponencial, né, dessas tecnologias aí, hoje disruptivas, podem contribuir para a sociedade, né? Basta um pouco mais de gestão e de dedicação de todos, né, doutor Jorge? Eu tenho um exemplo prático, né, que vivido pelo MBC. Quando começou o governo Temer, eu fiz uma visita com Cláudio Gastal ao presidente. Temer estava junto com Padilha e conversando com ele, eu digo, presidente, nós temos que criar um núcleo para desenvolvimento da tecnologia de gestão, obedecendo os critérios com digitalização, etc. O Temer arregalou os olhos assim. Eu disse, olha, eu tenho uma pessoa que eventualmente pode ajudar a construir, que é um homem de carreira do setor público, né? E eu disse assim, presidente, eu acho que esse órgão tem que trabalhar ao lado do senhor, certo? Porque ele vai ter que o bedelho da vida de tudo que é ministro, tá? E se não houver uma procuração, vamos dizer, uma procuração do presidente para meter o bedelho ali, né? Se botar esse nível numa área tecnológica normal, dentro de uma secretaria de administração, de planejamento, e aí desce uma meia dúzia de graus, ninguém dá bola, tá certo? Então, como teve aí o Padilha, que é extremamente inteligente, o processo não ficou na presidência, mas ficou com o ministro Padilha. Eles entraram no processo e fizeram uma programação e avançaram de uma forma fantástica. Eles tinham uma proposta de atingir 100 áreas no primeiro ano, etc., né? Eles estão, hoje, essa equipe que está trabalhando dentro da área do ministro Guedes, né, foi criada com o Weber, que assumiu essa função dentro do Ministério, né? Eles estão num ritmo que eles já fizeram a programação que eles tinham para esse ano, agora, 21, né? Eles já conseguiram, antes de outubro, já atingiram a meta. Quer dizer, tem uma equipe jovem que veio lá, está formada pelo tempo, está aí, extraordinária. Então, a opinião pública, etc., praticamente dizem que a imprensa só quer notícia ruim, né? Mas isso é uma notícia extremamente boa, do meu entender. Eles têm uma meta teórica, conceitual, de até o fim do governo conseguir praticamente estruturar a digitalização, as tecnologias novas em todo o governo federal, tá certo? Se isso não for totalmente atingido ou não, mas o importante que no governo houve um rompimento total nesse sentido. Então, eu pessoalmente, assim, fico muito feliz, né? E isso que me dá um ânimo de acreditar, né, que um troço que, teoricamente, levaria 20 anos, ou, como você mencionou aí, 2 gerações, eu estou sentindo que, com novas tecnologias, existem rompimentos fantásticos a ser feitos. Eu vejo assim dentro da empresa, né, fenômenos que acontecem pelo uso das novas tecnologias, etc. Ninguém tem capacidade, ninguém, de
poder enxergar o que as novas tecnologias vão fazer na nossa vida e o que vai tudo mudar, tá certo? É uma coisa absolutamente fantástica, né? O problema é nós, os mais velhos, né? Temos capacidade de, pelo menos, enxergar esse troço que tem que andar, tá certo? Doutor Jorge, mudando um pouquinho de assunto, hoje a gente está aqui no Instituto Caldeira, não sei se o senhor já teve a oportunidade de conhecer, é um hub de... Eu acompanhei desde o começo e, dentro do possível, eu tenho acompanhado. Sim, a Gerdau está presente aqui, e a Consulpas também está presente, é um hub de inovação, né? As empresas estão aqui justamente para isso, né? Para fazer parcerias também. Como é que o senhor vê esse tipo de ecossistema hoje no Brasil? O caminho é esse. Tá certo? Instituições que nem o Caldeira têm a vantagem de que, tendo a convivência do empresário, e um empresário com o outro, etc., contagia. E quando os vizinhos fazem, eu vou ter que fazer também, tá certo? Né? Então, eu acho, de certo modo, o Rio Grande do Sul tem mostrado isso, talvez de uma forma até muito melhor que nós mesmos conseguimos ou merecemos, tá certo? Mas eu noto que esse polo que foi criado, tá certo? Todo esse ambiente de inquietação e inovação, etc. E você vê também que em outros núcleos, vamos dizer que nem Caxias, Passo Fundo, etc., está se repetindo, né? Nós aqui participamos até no campo da saúde, né? A potencialização pela robótica, tá certo? Né? Então, onde você vai, você vê essas coisas avançando e crescendo. Então, na minha opinião, vamos dizer, eu acho que a tecnologia realmente é um presente para dar aos atrasados ter chance de acompanhar a evolução do mundo. Não podemos ser muito burros ou muito preguiçosos, tá certo? Né? Mas eu tenho até um certo entusiasmo, né? Uma alegria, porque, vamos dizer, como eu tenho visto isso acontecer, tá? E acontecer no governo federal, gente, tá certo? Né? De que e como esse troço tem a pressão da juventude, da gente nova, executivos profissionais novos, né? Que atropelam o processo, tá certo? Eu digo assim, a nova tecnologia é um instrumento que, sabendo conduzir esse processo político, tem que fazer muita força para conseguir trancar, tá certo? Nós temos aí um instrumento que pode realmente fazer um rompimento de nos... Vamos dizer, se nós estamos aí 30, 40 anos atrasados, vamos voltar ao tema da educação, tá certo? Eu acho que esse processo que estamos trabalhando, né, se nós conseguirmos atropelar um pouco o processo dentro da estrutura de educação, nós rompemos o processo, tá certo? Então, aquilo que a gente está sentado e diz, bom, vai precisar 2 gerações, tá certo? Né? Eu acho que a tecnologia pode dar uma acelerada, uma sacudida de louco. Então, eu pessoalmente tenho uma fé, né? Ela é quase infantil, a minha fé nesse negócio, tá certo? Né? Mas eu acho que tem possibilidade de acontecer. Por isso que nós temos que fortalecer, apoiar muito esse tipo de iniciativa, né? Que nós temos aí e que está acontecendo no Rio Grande do Sul e no Brasil está acontecendo, mas eu acho que, como nós estávamos nos últimos anos dormindo um pouco, né? Eu acho que deu uma sacudida na turma aí. Eu acho que nós vamos recuperar alguma posição no Rio Grande do Sul através da tecnologia também. E, doutor Jorge, o senhor sempre diz, né, que a tecnologia é um meio, né? E como o senhor falou, é um computador que não ouve, não, é burro, cego e tal, né? Aquela expressão que o senhor utilizou. E é importante que o senhor também sempre destaca, mas assim, ter processos robustos e uma gestão robusta, né? Para que isso possa acontecer, para que essa transformação possa acontecer, né? Por isso é gozado isso, né? É quase estranho, né? Vamos dizer que
vamos dizer, eu lutei que nem um louco, né, para que educassem os processos da empresa para seguir processos para atingir produtividades e eficiências internacionais, né? Bom, aí, de repente, pela tecnologia, se inventa uma ferramenta que empurra o cara. Pode ser que até dê umas voltinhas desnecessárias o processo, tá certo? Mas a eletrônica é tão ligeiro que não que não atrapalha muito, vamos dizer, né? Um pouco mais de custo ou de tempo de máquina, mas é um troço fantástico, né? Então, esse rompimento, eu jamais poderia imaginar que pudesse acontecer, né? E que eu diria o seguinte mais, que eu possa ser beneficiário pessoal de viver esse processo, tá certo? Eu tenho uma passagem pessoal minha, né? Que eu estava com desarranjo no estômago, né? E foi um problema bacteriano. E foi detectado e em uma semana estava resolvido. Aí o médico me diz assim, Jorge, isso aí foi possível graças ao tipo de exame que foi feito, né? Eles filmam e fotografam totalmente por dentro do estômago, tá certo? E detectam esse troço. Aí ele disse, Jorge, 20 ou 30 anos atrás, nós faríamos uma cirurgia para enfrentar esse problema e provavelmente cortaríamos 1/3 ou mais do estômago, tá certo? Então, eu tenho, assim, pessoalmente, né, um impacto assim, bem pessoal, né? Mas para mim é muito bom, porque me deu uma sacudida pessoal, assim, né, concreta. Jorge, tu foste privilegiado, né, por essa tecnologia. E hoje, vou dizer, se eu pego os processos de acompanhamento de equipamento da instrumental, os tempos se reduzem para 10%, 15% de máquina parada, etc. Onde você vai, né, você vê verdadeiros milagres. Então, tem que acreditar e nos educar para enfrentar, tá certo? Por isso, eu falei, essa conexão é uma forma pragmática de invadir os impérios fechados. Imagina tudo que o senhor teve que passar aí sem essas tecnologias, né? E hoje a gente pode falar sobre esses avanços, essas inovações, mas imagina lá no passado. E falando disso, doutor Jorge, eu quero que tu comente um pouquinho, o senhor comente o seu legado, né? Que vem construindo ao longo da sua jornada, seja à frente da Gerdau, seja apoiando o governo, ou mesmo atuando no terceiro setor. Bom, vou dizer, eu estou trabalhando pessoalmente até um pouco num trabalho conceitual teórico sobre uma inquietação de que a palavra a busca da excelência, tá? Assim, se eu analiso um pouco o aspecto delegado, eu tenho uma gratidão ao mestre Falcone, né? Porque ele foi assim o canal que nos educou e educou em grande parte o Brasil todo, tá certo? Então, vamos dizer, essa inquietação de buscar excelência, né? Eu busquei muito isso dentro da empresa, né? E isso foi um processo, eu diria assim, bastante educacional pela cultura do meu pai, tá? Que realmente eu vou contar uma passagem aí que eu nem devo fazer, mas meu pai, quando tinha uma carta importante, né, para assinar para um ministro, etc., ele pegava a carta e punha contra a luz para ver se houve alguma rasura em cima ou não, para mandar fazer de novo. Então, eu conto essa história, né, vamos dizer, tem que ter paranoia de excelência, não é verdade? Tá? Então, eu aprendi, vamos dizer, isso é troço, tem uma passagem que talvez é bom para aproveitar, que essa excelência do domínio dos processos da educação das pessoas, né, isso, as novas tecnologias ajudam e facilitam, tá certo? Bom, agora,
historicamente, como eu trabalhava na Gerdau, eu procurei introduzir isso com a cultura japonesa, então nós absorvemos isso dentro de uma forma bastante ampla. E aí eu aprendi uma frase interessante, aí eu digo assim, o pessoal só respeita o processo com profundidade em duas áreas, na saúde e na aviação. Por quê? Pelo temor à morte. Então, na medicina, uma cirurgia, né, tem que seguir um ritual absoluto. Não tem mais ou menos, tá certo? Porque você está cuidando da vida da pessoa, tá? E no avião, no check, antes de sair, faz double check, triple check, etc. Tá certo? Para quê? Para evitar qualquer risco de acidente, tá? Então, eu aprendi e brinco, digo assim, vem cá, chega na hora da morte e todo mundo faz o processo perfeito. Agora, quando atrás vai mais ou menos, tá certo? Então, é interessante, né, que eu aprendi isso, lá sei eu quando, né? Mas, então, essa busca de perfeição, né, eu passei a incorporar como filosofia de vida, né? Então, eu tenho uma meia dúzia de coisas que eu fiz fora do trabalho, sempre também as parcerias ajudaram, tá certo? Então, vamos dizer, o Museu do Iberê, né? O Iberê era um paranoico da excelência. Ele tinha quadro pronto, né? Eu, na convivência, pude ver isso, né? Ele às vezes, fazia 4 vezes em cima do mesmo quadro. A tinta era assim, grossa, e fazia. É uma atitude de exigência e satisfação absoluta. A gente já achava a obra dele perfeita e ia de novo, né? Ia como um esgrimista em cima da obra. Bom, então quando construímos o museu aqui em Porto Alegre, do Iberê, etc., né? Eu convivi com um fanático da excelência. Eu disse, pô, nós temos que tentar fazer. E com o apoio da comunidade, etc., eu acho que é o melhor museu do Brasil que qualquer artista tem, tá certo? Então, esse contágio de paranoia, eu consegui levar um pouco para a cultura também. Eu não sei se devo falar, mas dos cavalos eu fiz a mesma coisa. Eu sou o único criador quase do mundo que botou numa Olimpíada 3 cavalos, dos quais 2 fizeram medalha de bronze. Mas eu pesquisei que nem o louco como é que se faz a melhor criação, etc. Tá? Bom, e uma satisfação enorme. Né? Esse número de 3 cavalos da Olimpíada se cria por ano 150 mil cavalos, mais ou menos. Duram 5 anos, 6, tá? Então dá 700, vamos dizer que dê 700 mil cavalos, 750. E disso vão 75 para a Olimpíada. Eu botei 3 de 75, né? Mas é a paranoia da excelência, tá? Bom, aí eu tenho mais um caso aqui do nosso Hospital Luiz de Vento, tá? Eu fui conselheiro não sei quantos anos, certo? E quando eu estabeleci uma idade limite, porque quando entrei lá, né, estava cheio de gente gaga velha, né? Eu disse, olha, limite é 70 anos. Quando eu fiz 70 anos, eles puseram para 75. Quando eu fiz 75, eles queriam estender. Mas aí sai correndo. Eu disse, eu inventei essa regra, aí não posso permitir que vá adiante. Qual é a minha satisfação agora, há 2 meses, 3 meses atrás? O Hospital Moinhos de Vento, né, ficou em segundo, está no Brasil, no ranking do segundo melhor hospital. Vamos dizer, mais uma vez, excelência, né? Paranoia de excelência. Agora, eu vejo a qualidade das nossas universidades aqui, tá? Da qualidade médica. E vendo a qualidade da estrutura de educação da enfermagem, eu digo, nós temos condições de fazer. O problema técnico de dinheiro, lógico, é um problema, não é fácil resolver as últimas tecnologias, mas com boa gestão foi conseguido. Então, gente, o pior é que quando eu saí de lá, o pessoal me gozava, disse, acho que é louco, isso não é possível. Né? Fizeram. Mas por quê? Porque lá na origem, o hospital, no evento, tem uma origem das irmãs evangélicas, né? Schwester lá, e que elas tinham uma disciplina militar lá dentro, tá certo? Pô, na saúde, eu preciso disso, né? Não tem mais ou menos. Né? Mais ou menos é deixar que o cara morra, tá certo? Então, então isso é, vamos dizer, quase que casualidade, mas
vocês veem, então, se eu pergunto legado, né? Eu acho que e tem que ser na dimensão sua, tá certo? Não é que eu quero ser melhor que esse e aquele, tá certo? É no prazer de satisfazer a minha pessoa na realização de fazer as coisas bem feitas, tá certo? Isso é uma maravilha, sabe? Se superar constantemente, né, doutor Jorge? Ir se desafiando e buscando essa excelência em tudo que a gente faz, né? É. Eu tenho mais meia dúzia de casos. Mas, doutor Jorge, eu não quero ficar me exibindo muito, que me dá constrangimento. Mas não tem que se constranger, porque a história, como pessoa, como empresário que o senhor construiu, já é um legado, e esses são apenas alguns exemplos que o senhor compartilhou conosco. Infelizmente, o nosso tempo vai chegando ao fim, e como eu disse, a última vez que eu tive a oportunidade de conversar, né, que a gente conversou recentemente, a hora voa, a hora passa, e a gente pudesse ficava aí mais algumas horas conversando e ouvindo histórias fantásticas, né? Só para a gente poder fechar e lembrar, eu quando tive o primeiro contato, quando eu o conheci, eu escutei seus ex-colaboradores dizendo, meu patrãozinho, quando tinha lá seus 14 anos, de bermudinha, vinha aqui na fábrica trabalhar com a gente, conhecer a operação, né? E então o seu legado vem desde lá, e eu sou testemunha porque eu ouvi ex-funcionários com 80, 90 anos, né, relatando isso e compartilhando isso num almoço que eu tive a oportunidade de estar junto com o senhor. E neste contexto, né, de legado, de importância, de contribuição, que mensagem que o senhor pode deixar para os jovens, né, que estão entrando agora no mercado, né, mas que também possa ser aplicada para os nossos líderes, seja da iniciativa privada, seja do governo e seja do terceiro setor, que é algo que também vem crescendo e que vocês também, junto com a Maria Helena, têm aí projetos fantásticos aí nessa linha. Mas que mensagem o senhor poderia deixar aí para encerrar aí com chave de ouro esse nosso bate-papo, doutor Jorge? Eu acho que são duas coisas, vamos dizer assim, que eu expus bastante intensamente aí, tentei explicar, né? Um é buscar realmente, em primeiro lugar, educação. Tá? Não pode parar de educar. Tá? A gente tem que se educar e continuar educando e educando, tá certo? O segundo tema, que é extremamente importante, isso no mundo moderno é tremendamente humano, por isso que tem aquele triângulo THC, né? Competência técnica, competência humana e conceitual, é saber trabalhar em equipe. Eu vou dizer assim, então, em qualquer organização, eu tenho que me capacitar, eu tenho que ver se nós todos estamos nos capacitando como equipe e trabalhar com espírito de formação de equipe. Boas equipes são invencíveis. Tá certo? Isso vale para o futebol, vale para a empresa, vale uma guerra, tá certo? Que seja o que for. Agora, esse processo, né, passa, por meu entender, e por isso eu falei no começo um pouco das matérias do MBC, né? Governança, custo Brasil, digitalização e educação. Agora, eu digo realmente, nós temos que trabalhar todos, na busca de melhoria de educação, principalmente a básica. Deixa eu pôr mais um número aí. A educação profissional dos Estados Unidos, Alemanha, é entre 50% e 60% do segundo grau, tá? A pessoa sai tendo uma profissão. No Brasil, adivinha que número dá? 4,2%. Aí está cheio de casos que nós formamos advogados que são bons datilógrafos. Eu uso esse troço assim um pouco para chocar. Né? Então, realmente, nós temos que a educação básica e, segundo, a profissionalização. Tá? Depois, os cursos superiores, as pessoas precisam, etc. Mas esse troço o mercado empurra. Tá certo? Agora, as tecnologias de gestão, né, pelo MBC, eu digo assim, quando você tem uma gestão conceitualmente bem estruturada, etc., os resultados são fantásticos, tá certo? Então, precisa lideranças com competência de gestão, né, para que realmente... vou dizer,
a palavra gestão na atividade empresarial, eu acho que evoluiu muito nos dezenas de anos, tá certo? O tema de gestão no setor público, tu pega aí um jornal que nem o Valor, tá certo? Tá 24 horas trabalhando, debatendo gestão, fizeram isso, essa ideia, etc. Tá? Quantos artigos de gestão do setor público tem? Eu pergunto para você, você se lembra ter lido uma análise crítica de melhoria de gestão no setor público? Agora, 40% do PIB está nas gestões públicas. Né? Então, você tem que conseguir transferir tecnologias de gestão, e isso nós tentamos pelo MBC, etc., mas esse troço tem que sair lá da presidência bem estruturado. Certo? E esse negócio no mundo funciona. Tá? Estrutura militar, toda ela está estruturada há milênios, tá certo? Tecnologia de gestão. Tá? Então, na realidade, nós temos aí uma deficiência enorme, e eu diria que concentra e individualmente estuda, te capacita, tá? E procura fazer o melhor possível, que faz bem feito, né? Que o mercado te puxa, tá? Não precisa procurar. Se tu é capaz e competente, o mercado descobre e te puxa, tá? Então, estuda e faz bem feito. Doutor Jorge, muito obrigada pelo seu tempo hoje aqui. Adoramos essa conversa, foi ótima. Muito obrigada. Eu espero ter atendido a expectativa, tá Sem certo? dúvida. Né? Eu personalizei talvez demais um pouco, né? Mas são vivências, né? Não, doutor Jorge, nós agradecemos. Eu tenho certeza que os nossos leitores, os nossos ouvintes, que isso vai para o nosso podcast do conteúdo compartilhado, vai para a nossa revista, na edição especial da 20ª edição. Nós vamos editar essa entrevista também como matéria, e eu tenho certeza que vai ser mais uma fonte aí de aprendizado e de oportunidade para quem nos acompanha. Então, doutor Jorge, em nome de toda... Eu me ponho à disposição pelo trabalho de vocês, né? Se puder ajudar em alguma coisa, inclusive dessa revista, se tiver alguma coisa ainda precisa complementar. Como eu sou soldado da causa, eu não tenho limite para trabalhar, tá certo? Te agradeço. Como eu não ganho dinheiro em cima disso, eu só ganho felicidade, que é a melhor remuneração que existe, né? Então, eu vou contar um segredo aqui. O doutor Jorge me contou na última conversa aí que ele só quer trabalhar até os 95, depois ele vai descansar. Mas até os 95 ele quer estar produzindo como ele está hoje, junto ao Movimento Brasil Competitivo, educação, toda essa parte de gestão e tecnologia. Parceiros voluntários, né, do terceiro setor. Então, doutor Jorge, realmente muito obrigado em nome da equipe da Consulpas, né, em nome de todo o nosso público, né, e um prazer mesmo, uma honra tê-lo aqui conosco. Sucesso para vocês, muito sucesso e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Dr. Jorge Gerdau Hanenpeter, obrigado, Adempaz, e também, Gabriela Bordache, pela excelente condução desse bate-papo, dessa entrevista incrível. Todo esse conteúdo você acessa através do www.consulpas.com, onde você pode fazer o cadastro e receber a revista Conteúdo Compartilhado, e também nos nossos canais digitais. A gente volta com outras entrevistas e com mais novidades logo logo. Um forte abraço!